Quem está entrando aqui na live pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Sula Cardoso, sou cabeleireira e dona de salão há mais de 30 anos. O salão aqui é meu, tá? E dou aula de cortes de cabelos femininos e de colorimetria, tá? Então, como você se torna um cabeleireiro referência na sua região? Primeiro, quando você começa numa região, você já tem que começar com o pé direito, tá? Você começa já errando, vai ficar difícil para você consertar, tá? Os erros, porque os erros, coisas erradas, repercute com muito mais facilidade e rapidez do que as coisas certas. Fazer certo, fazer direito é obrigação, né? Obrigação do profissional. Então, quando o profissional sai de uma escola tradicional de cabeleireiros, ele não sabe fazer todos os tipos de cortes. Quando você trabalha no salão e não sabe cortar cabelo, você não é cabeleireiro, tá? Cabeleireiro, ele só é cabeleireiro quando ele sabe cortar cabelo, tá? Por quê? Muitos assistentes que trabalham em salão, que têm medo de cortar cabelo, trabalham em salão, começam a fazer mechas, reflexos, coloração, começam a se aprofundar nessa área, mas tem medo de cortar cabelo. Ele não é considerado um cabeleireiro, porque ele não corta cabelo, tá? Então, se você sai de uma escola de cabeleireiro e já vai para um salão, trabalhar no salão como cabeleireiro, e você não sabe fazer todos os tipos de cortes, você tem muitas dúvidas ainda, vai ficar difícil você se tornar uma referência, porque você não vai acertar todos os cortes, porque na escola tradicional não ensina todos os cortes que você precisa saber, né, para se tornar um cabeleireiro referência, né? Aí você sai da escola, começa lá a fazer os cortes, corta lá por intuição, a cliente, às vezes por sorte, né, a cliente gosta, volta, e quando volta você não sabe fazer igual o que você fez a última vez, a cliente vai embora, não volta mais. Você não sabe fazer, ou então você termina de fazer uma escola de cabeleireiro tradicional, vai fazer um curso lá de especialização de cortes, mas uns cortes complicados, que às vezes até você faz o curso presencial, né? Ensina lá um monte de cortes presencial, você perde assim os detalhes, às vezes acaba até esquecendo, né, de alguns detalhes, vai lá fazer aquele corte que você aprendeu numa aula presencial, chega no meio do corte, você se perde e acaba tirando um lado maior, deixando um lado maior que o outro, aí vai acertando, aí tira mais do que a cliente pediu, a cliente fica te odiando, não volta mais e nem vai te falar, viu? Olha, não vou voltar mais aqui, porque você acabou com o meu cabelo. Ela não fala nada, ela vai embora e não volta mais, e você não fica nem sabendo. Quando a cliente fala, olha, você errou, não foi isso que eu pedi, você fez isso, é até bom, porque você fica esperto, ou fica esperta, né? Se for inteligente, né, esperto, vai atrás para saber o porquê que errou. Eu sempre falo, questione. Se você não sabe algo, você errou em algum ponto, você questione, por que eu errei? Por que aquele corte não saiu do jeito que eu aprendi lá na minha aula presencial, ou eu aprendi na escola de cabeleireiro lá tradicional, ou sei lá, uma técnica aí que você estudou, mas você foi fazer naquela cabeça e não deu o mesmo corte. Por quê? Por quê? Questione em tudo, até em coloração, até em a parte de colorimetria, né? Você sempre tem que perguntar o porquê. Por que aquele cabelo estourou? Eu fiz numa pessoa, né, num cabelo, ocorreu tudo ok. Clareou, ficou bonito, não danificou, mas naquele outro cabelo quebrou tudo, sei lá, deu corte químico. Por quê? A gente tem que questionar, ir atrás, mas ir atrás para saber, tudo eu falo. Que tudo tem a teoria, toda profissão tem a teoria e a prática. Então, às vezes o profissional não vai atrás da teoria, só vai atrás da prática. Então, o que acontece? Ele está aprendendo de maneira, não de maneira profunda, saber o porquê, os poréns daquilo, em toda profissão, né? Você termina de fazer faculdade de medicina, você vai fazer lá
como chama, residência, né? Você vai se especializar, você faz lá o curso de medicina, você vai se especializar em alguma área, vai ser ortopedista, vai ser ginecologista, endócrino, então você vai se especializar naquela área, tá? Tem alguns cabeleireiros que são especialistas em colorimetria, mas ele não sabe cortar cabelo, então você não pode chamá-lo de cabeleireiro porque ele não sabe cortar cabelo, tá? Então, se você erra um corte de cabelo, não tem como você colar de novo, para fazer de novo, tem? Não tem. Se você faz uma coloração no cabelo e ficou muito escuro, você pode fazer umas mechas, fazer uma limpeza de cor e clarear. Se ficou muito claro, você vai lá e escurece, é mais fácil escurecer do que clarear, né? Se você errou numas mechas lá, você tem como consertar, mas o corte, depois que cortou, não tem como consertar, tá? Então, se a cliente chega no seu salão, eu quero cortar só as pontinhas, né? Ela não tem um cabelo reto, ela tem um cabelo todo repicado, todo desfiado. Ela fala, eu quero cortar só as pontinhas. Mas você não sabe fazer leitura de um corte. Você corta lá por intuição. Você vai lá e corta o cabelo da cliente, porque às vezes a cliente fala. Geralmente, né, as clientes falam, eu queria fazer um corte, mas é só as pontinhas. É o mesmo valor, é o mesmo preço? Gente, é o mesmo preço. Você vai cortar, eu sempre falo, eu falo para a cliente, cabelo a gente corta nas pontas, porque se você cortar na raiz, você fica careca, né? Então você vai fazer um corte, só as pontinhas, um corte em camadas, você vai usar o mesmo ângulo, mesma posição, a única coisa que vai ser diferente é que a tesoura vai ficar um pouco acima, vai cortar um pouco menos, né? Se você cortar um pouco mais, o cabelo fica mais curto, mas você vai usar os mesmos ângulos de corte para cortar as pontinhas. Então tem clientes, a gente sempre tem que explicar isso para cliente também, porque tem algumas clientes que acham que só cortar as pontinhas é mais barato. Eu acho isso muito esquisito, muito estranho. Então, se você for cortar na raiz, a pessoa vai cobrar mais caro e a pessoa vai ficar careca, né? Então, se a cliente pede para você cortar o cabelo dela, só as pontinhas, e você acha que precisa de cortar mais, você tem que conversar. Você quer ser um cabeleireiro referência no seu bairro, na sua região? Você tem que agradar todas as clientes que você atende. Pode escapar uma que de repente vai com a tua cara, sei lá, mas você tem que agradar pelo menos 99% da clientela que você atende, tá? Porque aquela cliente vai mandar outra, a outra vai mandar outra e vira uma bola de neve. Agora, se você faz errado, se você corta o cabelo dessa cliente 2 dedos, ela falou para você cortar só um, que elas falam dedos, né? Elas não pedem, não falam, eu quero cortar 1 centímetro, 1,5 centímetros, 3 centímetros. Elas não falam, elas falam, eu quero cortar 1 dedo, 2 dedos. Elas usam sempre os órgãos dos sentidos para dizer o comprimento que elas querem, né? No nariz, a parte da boca, perto do olho, não quero atrás da orelha, quero abaixo da orelha. Elas usam, vocês já perceberam que elas usam os órgãos dos sentidos, né? Usa o corpo, eu quero abaixo do ombro, eu quero abaixo do seio, na cintura. Elas usam o corpo para dar o comprimento para você. E às vezes você fala, eu vou cortar 2 dedos, vai ficar bem melhor. E ela não vai perceber. Pois ela percebe. Tem pessoas, principalmente as jovens, elas têm um amor pelo cabelo. E se você corta 1 dedo a mais do que ela pediu, você perdeu aquela cliente. E perde outras que ela poderia mandar para você. Olha só, né? Como você deixa de ser uma referência. Outra coisa, e como que eu faço? Como que eu faço para ser uma referência na minha região, né? Como que eu faço? E se a cliente fala que tem que realizar os desejos da cliente? Claro que a gente tem que realizar os desejos da cliente, mas nem sempre você consegue realizar o desejo das suas clientes, tá? Então, quando você for atender a cliente para fazer um corte, primeiro, não leve ela logo para o lavatório, porque depois que molhou, você não sabe diagnosticar, conversar, ver como é a textura do cabelo, olhar os redemoinhos, conversar com ela, ela vai lá te mostra uma referência para você, aí você já manda o assistente lá lavar o cabelo, ou então você mesmo vai lá e lava o cabelo, sem olhar o cabelo seco, tá?
Olhar o formato de cabeça, que eu já falei, já teve uma live que eu falei sobre formato de cabeça, também tem isso, não é só formato de rosto, tá? Tem formato de pescoço. A pessoa tem um pescoço muito comprido, você vai fazer um Chanel curto, você vai alongar mais ainda o pescoço dessa cliente. Então você tem que fazer um corte que amenize, que não aparece. A gente sempre tem que deixar, né? Deixar um pescoço padrão, tá? Cabeça tem que ficar padrão. A cliente tem lá a cabeça baixa, cabeça chata, que a gente fala, né? Mas a maneira corriqueira de falar é cabeça chata, mas eu falo cabeça baixa. Você vai lá, faz um corte. E continua aparecendo aquela cabeça baixa. E a cliente não gosta daquela aparecer. Geralmente corte curto é muito mais, tem que ter muito mais malícia para fazer um corte curto, tá? Porque vai aparecer os formatos de cabeça, de pescoço, os redemoinhos, tudo isso. Tem um monte de fator, né? Que você tem que saber e aprender a fundo para você agradar 99,9% das clientes que você atende, tá? Se você agrada a metade, tem alguma coisa errada. Às vezes eu falo, se no salão só tem cliente jovem, é porque você esqueceu o tradicional, tá? Porque a gente tem muitas clientes tradicionais que não gostam desse raiz esfumada, não gosta de ombré, gosta do tradicional. Então você também tem que saber fazer o tradicional. Não despreze o tradicional, gente, porque o tradicional também traz muito valor para o nosso salão, tá? As clientes tradicionais, elas não fazem cabelo em casa, elas vão no salão, vão colorir, fazer as coisas tudo no salão. As tradicionais. Geralmente as executivas, né? Essas mulheres que trabalham, né? As jovens não gostam, só gostam de cortar pontinha, fazer esse ombré, raiz esfumada, né? Faz cada 6 meses, fica um ano sem cortar o cabelo, sem fazer raiz esfumada, porque conforme vai crescendo, vai ficando bonito, faz o ombré lá, o californiana, né? Um dia quase ninguém faz californiana, né? Começou como californiana, depois o ombré, agora a raiz esfumada, né? As coisas vão mudando. Você tem que estar sempre antenado, tem que saber lá o clássico, que a gente fala o antigo. Por quê? Esses procedimentos, eles vão, são os mesmos, mas eles vão só tendo variações. É que nem o Chanel. O Chanel é um corte tradicional, mas ele tem as suas variações. Conforme vai passando os anos, vão mudando a nomenclatura, mostrando alguns efeitos, como se fala? As variações desse corte, tem muitas variações do Chanel, né? O Joãozinho, antigamente falava do Joãozinho, agora tem o Pixie, né? Pixie é que a gente fala, que é o Joãozinho, só que é o Joãozinho com esse nome em inglês, né? Com as variações, né? Corta ele bem curtinho, deixa uma parte maior, outra parte menor. Esses cortes Pixie aí, Joãozinho, são os cortes mais fáceis de fazer. Porque você raspa e depois faz uma parte em cima maior, né, desfia e tal. Não são complicados. Os cortes mais elaborados, os cortes que você não pode deixar degrau, você tem que fazer de maneira degradê, né, desfiado. Esses cortes são mais complicados, né? Então você exige uma técnica para fazer isso, tá? E se você aprende de maneira complicada, com uma técnica complicada, quando você vai fazer, você pega cabelos e cabeças diferentes, né? Você se atrapalha, tá? Você tem que ter uma técnica descomplicada, tá? Fácil de compreensão, para você começar a atender, agradar todas as clientes que você atende, tá? Que nem a cliente chega no teu salão, você tem que conversar, como eu estava falando. Conversa primeiro, vê tudo que você precisa fazer naquele corte. Se a cliente gosta da orelha de fora, tem umas que não gostam da minha orelha de fora. Tem outras, não, eu gosto com a orelha de fora. Olha, a minha nuca, eu não gosto dela, eu gosto dela sem volume, mas não gosto que raspa. E às vezes a cliente tem lá um crescimento a 30 graus, que eu ainda vou falar, ainda vou mostrar. Já tinha mostrado na live passada que eu falei sobre corte com a navalha. Eu mostrei aqui o que é um crescimento a 30 graus na nuca, tá? Que você não consegue deixar a nuca batida, desfiada, sem raspar. Então, tem uma técnica para você, olha só, para você agradar
esse estilo de cliente, esse jeito de crescimento de cabelo, tá? Porque um cabelo com crescimento a 30 graus, a 0 graus, você faz umas nucas maravilhosas, mas tem umas nucas que tem redemoinho, crescimento, tem uns que não dá para fazer. Então, mas eu não consigo realizar todos os desejos. Você tem que saber, o desejo dessa cliente que tem a nuca com crescimento a 30 graus e ela quer um desfiado sem volume, esse dá para você fazer. Então, você dá para você já agradar essa cliente. Eu tenho muita cliente com esse crescimento. E ninguém sabe, eu vejo cabeleireiros, eu trabalhei com muitos cabeleireiros já trabalharam comigo, que eu já ensinei. Não sabe, vai lá e, a sua nuca tem que raspar, porque senão não vai ficar batida, não sei o que, entendeu? Aí eu tenho um monte de cliente que vem aqui, olha, elas ficam fiéis a mim, elas não deixam, anos e anos, gostam da nuca batida, às vezes faz até cortes diferentes, né, sem bater a nuca, mas volta de novo, faz de novo outro corte, tem confiança, né? Ninguém consegue fazer um corte igual você faz, tá? Aí você faz o quê? Você é referência na região, porque um vai recomendando o outro, você vai agradando a maior parte da clientela, quase todas que você atende, você agrada. O que acontece? Sua nuca. Sua agenda fica lotada. O pessoal fala, vai lá com o cabeleireiro, aquele lá, nossa, ele é fantástico. Que nem eu sou uma referência aqui na minha região, tá? Comecei no fundo da minha casa, tá? Com um lavatório, um espelho e uma cadeira. E no fundo da minha casa era uma área de serviço que não tinha nem aquela porta, era uma cortina de plástico lá. Comecei a atender no fundo da minha casa. Aí fui cortando os cabelos primeiros, não deu certo, não é aquilo. Eu aprendi esse corte lá no curso, lá no workshop que eu fiz, mas essa cabeça, mas o corte não ficou igual. Aí eu senti uma frustração. Mas por que será? Eu sempre questionei. Por que será que não ficou? Por que naquela cabeça fica, aquela cabeça não fica? Comecei a prestar atenção no crescimento, né, dos cabelos e me tocar que não é assim. Você tem que fazer cortes diferentes em cabeças diferentes para dar um corte só. Para dar o mesmo corte, quer dizer. Então, se essa cliente tem um crescimento a 30 graus, você consegue fazer um corte com a nuca batida como se ela tivesse um crescimento a 0 graus. Tá? Agora, tem clientes que tem o crescimento aqui, que leva o cabelo todo para o centro da nuca e forma um V, ela nunca vai poder ter uma nuca desfiada, sem volume. Aí você tem que falar para essa cliente. Eu falo, às vezes a cliente chega aqui, olha, me dá uma referência de um corte com a nuca desfiada. Eu olho, vou lá olhar os redemoinhos da cabeça dela, tá? Olha, você nunca vai poder ter essa nuca desfiada. Não, você não vai. Não, por causa disso, eu explico para ela. Então é por isso que eu sempre pedi e nunca ninguém realizou os meus desejos. Quer dizer, mas aí eu expliquei antes de cortar o cabelo dela. Por quê? Isso é um fato. Mas se eu lavar a cabeça dela, cortar, eu corto, falei, cortei por intuição. Do mesmo jeito do que eu vi o corte lá lá no workshop lá, ou de alguém, ou então eu vi na mídia aí alguém cortando, ficando um corte maravilhoso. Eu vou fazer nessa cliente. Aí faz, né? De maneira intuitiva, que eu falo, não vê que o corte, que a nuca dessa cliente cresce, formando um V na nuca, não vê. Quando termina, não vai dar aquela nuca desfiada. Aí vai explicar para a cliente, olha, às vezes nem fala nada, fala, caramba, né, não ficou. Fica quieto, ou fica quieta, sei lá, termina o corte, a cliente vai embora, a cliente não vai falar nada, a cliente vai falar, putz, acabou com o meu cabelo, não era isso que eu queria. Eu escolhi uma coisa, ele fez outra, escolhi um corte, ela fez outro, entendeu? Então, conversando a gente se entende. E você tem que conversar antes, você tem que saber de tudo isso, conversar antes com a cliente, tá? Que não vai ficar daquele jeito, que os desejos dela não vai poder ser, você não vai poder realizar os desejos dela, mas você foi franco com ela, foi um especialista e explicou para ela que ela nunca vai poder ter um cabelo, uma nuca desfiada, entendeu? Mas tem uns que você pode dominar os redemoinhos, tem redemoinho que dá para você dominar, não aquele redemoinho muito, como a gente fala? Ai, meu Deus. Muito acentuado. Tem redemoinho
pouco acentuado que dá para você dominar esse redemoinho com a navalha, entendeu? Que eu sempre falo, tem alguns redemoinhos que você também não pode cortar o cabelo curto, porque se você cortar ele curto, o cabelo fica leve, o fio fica leve e o redemoinho vai dominar o caimento do cabelo, tá? Então, tem certos tipos de redemoinho que você tem que tomar cuidado. Se ele for um redemoinho leve, você pode até deixar um pouco mais curto, um peso, que ele não domine a caída do cabelo. Você tem que, até isso você tem que ver, tá? Porque senão a cliente chega, sai do salão que nem um pica-pau. O cabelo tudo em pé. Aí eu acordo de manhã, meu marido fala, você tá parecendo um pica-pau. Porque geralmente os maridos, né? Os maridos que olham. Geralmente os maridos, eles olham só os defeitos. Que nem o meu marido, quando o meu cabelo tá lindo, maravilhoso, ele fica quieto. Quando uma vez eu cortei o cabelo e me deixaram que nem um pica-pau, há muitos anos atrás, que eu chorei, fiquei chorando mais de um mês, levei uma referência e a pessoa não cortou do jeito que eu queria. O meu cabelo era para aquele corte lá que eu escolhi. Pois ela, acho que não entendia de ângulo, foi cortando, não soube ler, não soube fazer a leitura do corte e me deixou parecendo um pica-pau. Eu vim chorando, não falei nada, ainda paguei, fiquei quieta, vim embora nunca mais. Ainda se alguém, não vai, porque olha, eu pedi um corte, fizeram outro. Fizeram uma caca no meu cabelo. Às vezes não vai nem para experimentar os outros profissionais. Quer dizer, você se prejudica e prejudica os profissionais que trabalham com você. Entendeu? Então, para você ser uma referência, você tem que agradar jovens e pessoas mais maduras. Tá? Outra coisa, uma coisa que eu falo sempre para os meus profissionais, uma dica que eu vou dar para você. Quando a cliente vai no salão, ela quer se sentir jovem. Ninguém gosta de se sentir velho, né? Aí você vai lá no salão, senhora, senhora, senhora. Aqui é proibido chamar a cliente de senhora. Eu não gosto que me chama de senhora, tá? Não gosto. Há um tempo atrás, me fizeram uma sobrancelha que ficou azul. E eu fiquei 2 anos com aquela sobrancelha até achar alguém para poder tirar. E fui tirar laser numa clínica conceituada. Por quê? Porque o meu medo era de ficar pior do que estava. Quando eu chego, a recepcionista me chamou de senhora. E olha, há muito tempo atrás, eu era jovem ainda, não era... Acho que eu tinha metade da idade que eu tenho hoje. Ela me chamou de senhora. Eu falei, mas que estranho, por que você está me chamando de senhora? Não, porque aqui o dono não era do ramo, ele montou lá a clínica e deu lá os palpites dele, né? Não, aqui ele fala para todo mundo, chamar todo mundo de senhora. Eu falei, mas aqui é uma clínica de estética, né? Que a pessoa vem aqui para se sentir mais jovem. Mas aí ele fala. Aí eu falei assim, qual o nome dele? Eu quero falar com ele. Dá para você marcar? Não, já pode entrar lá, que ele lá. Aí eu cheguei lá e falei para ele, falei, olha, acontece isso. E falei para ele que ninguém gosta de coisa. Aí, depois disso, começaram a chamar de você. Para que chamar de senhora? No meu salão, eu não gosto que meus profissionais trabalham comigo, fiquem chamando as clientes de senhora, tá? E é uma dica que eu dou. Porque umas 3 vezes, eu tinha um salão enorme, com vários cabeleireiros. Outra coisa também, você monta um salão muito grande, dá muito trabalho, viu? Quando eu tinha salão na minha sala, eu vou confessar uma coisa aqui pra você. Eu era feliz e não sabia. Porque eu só tinha uma conta de luz para pagar, né? Eu não tinha gasto, não tinha despesa, né? E eu consegui juntar um bom dinheiro, investir, ganho muito dinheiro ainda com o salão, com o meu trabalho, porque eu trabalho por 3 cabeleireiros. Eu faço corte em 20 minutos, 15 minutos. Então meu faturamento é de 3 cabeleireiros trabalhando. Porque eu acho o seguinte, você fazer de rápido e perfeito, com rapidez e perfeição e segurança, você passa isso para a cliente também, não é? Porque a cliente também tem o tempo dela, né? Ela vem no salão, não é para ficar 3 horas lá no salão para cortar um cabelo, fazer um pé e mão. Ela tem o tempo dela, as coisas dela para fazer também, tá? E a gente também tem o tempo da gente, que o tempo também é dinheiro, né? E aí eu tava falando, aí a cliente lá nesse salão enorme lá que eu tinha até pilates lá, enorme, tinha tudo, estética, podólogo, pilates, tinha tudo. Aí meu marido depois não pôde mais me ajudar, né, e
eu peguei e falei, bom, eu também dando curso é muita coisa para uma pessoa só, porque dar curso não é fácil, é trabalhoso. Fazer essas lives aqui não é fácil, é trabalhoso. Terminei de trabalhar, já estou fazendo a live, quer dizer, olha só o trabalho. Eu falei, vou voltar lá para o meu salão menor e vou continuar para não ter tanto trabalho, tanta responsabilidade com um salão muito grande. Você tem que ter uma equipe assim, de confiança, né, para te ajudar. E aí eu falo, né, eu era feliz lá na minha casa e não sabia, porque eu não tinha tantas contas para pagar, né, não tinha imposto, porque você abre uma empresa, tem que pagar imposto, pagar um monte de coisa. Mas eu tô aqui no meu salão, aqui, tô feliz aqui, mesmo com essa pandemia, eu trabalho, porque eu tenho muitas clientes eu tenho. Então nem todas vêm todo mês arrumar o cabelo, mas como eu tenho muitas, todo mês tem gente, tem cliente que a gente atende, corta o cabelo todo dia, tá? E eu sou referência aqui na minha região. Outra coisa, você quer ser referência na sua região, respeite a sua cliente, tá? Não ofereça serviço para sua cliente que o cabelo dela não precise. Isso aí tira a confiança, a cliente perde a confiança em você, tá? Os clientes, quando mandam outros clientes para mim, fala, vai lá para tratar o seu cabelo, o que a Sula mandar você fazer, você faz, porque ela não vai, ela só manda fazer, ela só faz aquilo que o seu cabelo precisa. Pode ir tranquila. Nossa, quantas pessoas já falaram isso para mim. Então você ser honesta, você não ser mercenário, né? Isso também faz você ser uma referência. Eu sou uma referência na região, tanto em fazer os serviços perfeitos que eu faço. Quando você sabe também fazer, você ensina para as pessoas que trabalham com os profissionais, né? Que trabalham com você. Você sabe, quando você sabe que você é profissional, você precisa de um outro profissional para trabalhar junto com você, você sabe fazer uma seleção. Uma vez chegou um cabeleireiro, um rapaz, né? Eu estava fazendo seleção para arranjar um outro cabeleireiro lá no outro salão lá que eu tinha. A gente trabalhava em 6 cabeleireiros. E ele chegou, estava fazendo entrevista com ele e ele falou assim para mim. Eu falei, você corta cabelo tal, você não tem nenhuma foto, como chama? Um book aí para mostrar os cortes. Aí ele mostrou lá os cortes, né? Só tinha cabelo médio e progressiva, tirando ponto, cabelo tira as pontinhas e faz progressivo. Mas você não faz cabelo curto? Não, eu não faço curto. Eu corto o cabelo do médio ao longo, mas eu não faço corte curto. Eu falei, o quê? Pensei comigo, não falei nada, porque eu ia falar o quê, né? Eu falei, então eu preciso de um cabeleireiro que faça todos os tipos de corte. Tá? Porque a cliente chega, vai cortar o cabelo com ele. Quer o cabelo? Não sei cortar, eu só corto do médio ao... Então não é cabeleireiro completo, não é um cabeleireiro completo, entendeu? Eu achei aquilo, mas aquilo aconteceu 2 vezes, com um cabeleireiro e uma cabeleireira. Tem profissional que fala, mas eu quero aprender, fazer curto em camadas. Todo o cabelo curto que você corta, você levanta a mecha, você já está cortando em camadas, tá? São as camadas curtinhas, camada maiorzinha, camada mais longa, camada mais, entendeu? Em camadas. A partir do momento que você levantou a mecha, já está cortando em camadas, tá? Então, o que eu estava falando, para você ser uma referência na sua região, primeiro, você tem que agradar todas as clientes que você atende. Tá? Não vou falar nem a porcentagem. Todas as clientes que você atende. Você tem que fazer o possível para agradar todas. Para você agradar todas as clientes, você tem que conhecer, saber fazer todos os tipos de corte e ter a malícia que eu tô te falando, tá? O cabeleireiro tem que ser malicioso, tá? Tem que ter as técnicas que dá pro cabeleireiro a malícia, tá? Para ele fazer um corte com segurança, tá? Primeiro, faça com segurança e conforme o tempo vai passando, ele vai te dando agilidade e rapidez, tá? E cada vez mais você vai ficar mais rápido ainda de fazer. Você tendo uma técnica certeira, uma técnica que te dê confiança, uma técnica que te dê malícia para você saber fazer tudo quanto é tipo de corte, tá? Do curtíssimo até o longo, tirando o volume, deixando desconectado, fazendo ele desfiado com perfeição. Por que eu falo com perfeição? Porque você faz um cabelo desfiado ali no seu salão, tá? De maneira aleatória lá, degrafilando com o cabelo molhado.
Às vezes a cliente vai embora com o cabelo molhado, né? Quando ela seca tá aquela coisa lá, tudo feito de maneira aleatória, né? Não tem um bom caimento e ela nem consegue arrumar o cabelo direito. Ela só vai ter o cabelo bonito, bem arrumado quando ela for no salão, tá? Arrumar o cabelo. Na casa dela ela não vai conseguir. Agora, se você faz um desfiado naquele cabelo de maneira certeira, perfeita, ela vai conseguir ter o cabelo dela bem arrumado todos os dias, ter um caimento lindo todos os dias, e isso vai chamar a atenção das pessoas que estão ao redor dela e vai perguntar para ela: quem cortou o seu cabelo? Olha só, foi fulano lá, olha no salão assim, assim. Ou então, foi fulana lá, cabeleireira, assim, assim, assim. Aí a pessoa já vem por recomendação do seu salão. Olha, eu sempre pergunto: quem me recomendou a você? Às vezes pessoas que eu nem conheço, né, que vêm, né, clientes que indica outras pessoas que elas nem conhecem, que às vezes está na rua, no shopping, no mercado, e alguém comenta: mas está lindo o seu corte. Que nem eu corto o cabelo de uma fisioterapeuta, que ela gosta todo cabelo, ela não gosta de cabelo arrumado. O estilo dela já é para ter esse tipo de cabelo, né? Tem que ver também a personalidade da cliente, não é só o rosto, o pescoço, tal, tem que ver também a personalidade. Ela gosta do cabelo todo arrumado. Ela mesma arruma, já ensinei para ela fazer algumas coisas no cabelo para deixar sempre, e ela arruma direitinho, ela sabe arrumar direitinho. Eu faço mechas e corto o cabelo dela. De resto, ela mesma ajeita o cabelo dela, passa lá o mousse, ela gosta do jeito dela e fica lindo. Essa cliente já me mandou muitas clientes por causa desse cabelo. Porque como ela sabe arrumar, ela tá sempre bem arrumada, com o cabelo sempre lindo. Então ela vai no lugar, um pergunta, vai no outro pergunta, vai no outro pergunta. Agora você faz um corte no cabelo de maneira aleatória e a cliente só fica com o cabelo bonito quando vai no salão, tá? Nos outros dias ela amarra, porque não tem como arrumar, não fica legal. E como que alguém vai elogiar o cabelo dela? Como que ela vai indicar outras clientes? Eu tenho clientes que o marido sabe quando elas vêm no meu salão cortar o cabelo comigo e quando ela não vem. Porque tem algumas que moram muito longe e às vezes tem preguiça de vir e falar: algumas já fizeram isso, vou cortar aqui e tal. Chega em casa e o marido fala: você não foi lá na Sula. Por quê? Porque não é o corte. Eles sabem, os homens, que não são cabeleireiros, sabem. Você não foi lá na Sula, não ficou um corte legal, que não sei o que lá. Entendeu? Então o cabeleireiro tem que dar importância, ele tem que saber se ele está errando ou não, porque às vezes ele não sabe que está errando. Ele não sabe que está errando, a cliente vai embora, viu que ele errou, não volta mais, aí ele fala: putz, tem alguma coisa errada, eu acho que eu estou cobrando o corte muito caro, tá? Vai lá e abaixa o valor do corte. Ou então, abriu um concorrente aí, olha gente, eu não me preocupo com concorrente. Por quê? Porque eu já tenho a minha clientela e metade da minha clientela mora longe, a metade. As outras metade mora na região. E então, se abre algum cabeleireiro perto, elas vão lá, tem muita gente que gosta de ir para conhecer e tal, e cobra mais barato. Pessoas que não escolhem qualidade, ela escolhe preço, ela vai onde está mais barato, tá? Ela não escolhe qualidade. Agora, se você faz o gosto da sua cliente, o corte do jeito que ela gosta, duvido que ela vai no concorrente. Se ela for, ela não vai ficar contente, ela vai voltar dando mais valor ainda a você. Entendeu? Então, é isso que você tem que fazer para ser uma referência na sua região. Fazer o seu serviço perfeito, tá? Do jeito que a cliente pediu. E quando ela pede que não dá para você fazer, você tem que explicar o porquê que não dá para você fazer esse corte. Explicar antes. Olha só a autoridade que você adquire. Você adquire autoridade, tá? Se transforma numa referência, ok? Então você pode cobrar 50, 60, 80, 100, 150, o corte. A cliente não vai deixar de cortar o cabelo com você, tá? Porque tem clientes que você corta o cabelo de qualquer jeito, ela tá nem aí, ela nem liga. Bem cortado, mal cortado, ela tá... Eu paguei 5 conto lá, 10 conto, corte, sei lá, 20 conto, tá? Tem outras que não, eu prefiro, não importa, eu pago tanto, mas eu fico feliz com o meu cabelo, porque o cabelo mexe com o lado psicológico, tá? Mexe, não adianta. Se o seu cabelo estiver mal cortado, não adianta você ficar fazendo mexe, mudando cor, tá? É um conjunto, tá? Você faz uma coloração, mas você não dá um corte no cabelo, a coloração nem vai sobressair, nem vai ficar bonita.
eu corto com o cabelo mal cortado, entendeu? Faz umas mechas lá. Outra coisa, faz umas mechas no cabelo desfiado, faz o babyliss com o cabelo desfiado, perfeito, fica lindo. As mechas ficam mais bonitas ainda, entendeu? Uma coisa casando com a outra. Então, pessoal, olha, eu vou terminar aqui. Super beijo, até a próxima live.